Graça e paz, meu nome é Eduardo Rocha, sou um dos pastores aqui da Igreja Batista Koinonia e tenho a honra de compartilhar a palavra de Deus com você. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 32, a seguinte declaração: aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. O texto de Mateus, capítulo 24, é o texto que mostra o sinal da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é um assunto não muito popular, mas é uma realidade que se expressa através de 2.400 profecias na Bíblia. Jesus disse que quando nós virmos alguns sinais, nós deveríamos ficar atentos, porque Cristo já estava às portas. E que sinais seriam esses? O contexto de Mateus 24 fala para nós da apostasia, das guerras, das epidemias, das fomes e da perseguição da igreja. Tudo isso são sinais de que Jesus estaria voltando. Agora, sem entrar no aspecto de como será a segunda vinda de Cristo, Jesus nos ensina nesse texto como devemos nos comportar mediante aos sinais que nós vamos ver. Então, em primeiro lugar, Jesus diz aqui no versículo 42 algo muito simples, objetivo e direto. Diante dos sinais, ele diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. O primeiro conselho do Senhor, mediante a todos esses sinais que vemos, é o conselho da vigilância. Jesus diz: portanto, vigiem. Mantenham uma postura íntegra na presença de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, versículo 41, que nós devemos orar e vigiar para que não caiamos em tentação. A Bíblia ensina em Efésios, no capítulo 6, que nós devemos vigiar orando em todo o tempo. A nossa postura diante de tudo que está acontecendo é uma postura de vigilância, é uma postura de observação das Escrituras, é uma postura de discernimento de tudo o que está acontecendo, porque nada fugiu do controle do Senhor. E a Bíblia diz que essas coisas deveriam acontecer para que assim o Senhor voltasse. Nós estamos diante de um cenário que nos prepara para a segunda vinda do Senhor. E isso para nós não deve ser um sinal de desespero, mas devem ser sinais de esperança, porque em breve a igreja se encontrará com o seu Senhor. Em segundo lugar, o versículo 45 diz o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega de sua casa, para lhes dar o alimento no tempo devido? Em primeiro lugar, nós falamos através do texto que nós devemos vigiar e estar preparados. Em segundo lugar, o texto de Mateus 24 conta a história de dois servos, de um servo prudente e fiel e de um servo imprudente e infiel. A Bíblia diz que o servo prudente é aquele que vê os sinais e se prepara para isso. Não somente se prepara, mas também ele administra bem aquilo que está nas suas mãos. O servo infiel é aquele que vê os sinais, mas não se prepara. Observa os sinais, vê evidência de volta de Cristo, mas no seu coração ele diz: isso não vai acontecer agora, ele vai demorar. É isso que o texto diz. A Bíblia diz que o Senhor voltará para prestar conta com seus servos. E aí ele encontrará servos fiéis e ele encontrará servos infiéis. Além de sermos servos vigilantes, nós precisamos ser servos fiéis. O servo fiel é aquele que administra bem o talento que recebeu do Senhor. Todos nós temos talentos
recebemos coisas de Deus, recebemos presentes, recebemos boas dádivas, recebemos dons, fluímos na presença de Deus com os nossos dons. E a Bíblia diz que isso deve fazer com que o sirvamos com excelência, com integridade. Sabe, querido, nós estamos diante de muitos sinais e cabe a nós o discernimento, não achar que isso é qualquer coisa ou que o Senhor não está voltando. Nós devemos sim ter o discernimento devido. Além disso, nós devemos manter uma postura de vigilância e uma postura de fidelidade. O servo bom e fiel será recompensado. É aquele que Jesus diz que no último dia ele vai declarar: seja bem-vindo ao gozo do seu Senhor. Você está apto para participar. O servo infiel será julgado. E diz a Bíblia que ele será lançado em um lugar onde há pranto e ranger de dentes. Todos esses sinais são de fato dolorosos, mas a Bíblia diz que isso deve provocar uma esperança no nosso coração. Se você ler a narrativa de Lucas capítulo 21, você vai perceber que Jesus, ele diz o seguinte, no versículo 28, erguei as vossas cabeças, quando vocês perceberem todos esses sinais, porque a vossa redenção está próxima. Queridos, não se desespere, mas olhe para o alto, encha-se de esperança, alinhe a sua vida com o Senhor, restabeleça a sua posição de fidelidade e também de vigilância, porque o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.